Marcos capítulo 4, dos versos 26 ao 29. Jesus, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Amém. Essa é uma parábola que Jesus está ensinando diretamente para os discípulos. Às vezes, a gente passa por algumas situações em que a gente não pode fazer nada para ajudar, que a gente não consegue controlar. Isso pode gerar um certo desconforto na gente, no nosso coração, na nossa vida. Uma vez eu fui no jogo do Vasco, eu sou vascaíno. Talvez você esteja aí rindo de mim agora, não me importo com isso. Eu também não sou fanático assim por assistir futebol. Mas há uns anos atrás eu fui ao jogo do Vasco, fui com uns amigos aqui da igreja, um grupo foi para lá, para a gente assistir um jogo. Eu não me lembro agora todos os detalhes, mas o ponto importante você vai entender. Era um jogo de semifinal de algum campeonato, não lembro se era a Copa do Brasil ou outro campeonato. E o Vasco estava jogando lá com toda a força, São Januário lotado, e a gente foi junto para lá para torcer pelo time, etc. Cara, o Vasco perdeu. O Vasco perdeu esse jogo e a gente ficou chateado, a gente foi até lá para assistir, para torcer, etc. E tinha um cara que estava nesse grupo que ele falou assim, mais ou menos com essas palavras: pô, cara, é brabo, porque eu tenho a sensação de que se eu estivesse jogando ali com aqueles caras, o resultado seria diferente. E ele falou assim, pô, é brabo você sentir essa coisa dentro de você de que você não pode fazer nada para ajudar. É brabo quando parece que o resultado não está nas suas mãos. Ele queria estar dentro de campo, dando todo o esforço dele, toda a vida dele para que o resultado fosse diferente. Existem algumas situações na vida em que a gente não pode fazer nada. Quando a gente torce para o nosso time de futebol, a gente só pode torcer. É a única coisa que a gente pode fazer. Quando um familiar querido, uma pessoa querida, próxima a gente, entra numa cirurgia, a não ser que você seja um médico cirurgião, você também não pode fazer nada. Você só pode orar e esperar em Deus. Quando você está num voo, meu amigo, e passa por uma turbulência, você não pode fazer nada. Você só pode orar e clamar a Deus para que aquele avião continue no céu, voando na direção que ele está indo. Algumas situações na vida, às vezes, deixam a gente meio desesperados, porque a gente não pode fazer nada a respeito. A gente só pode torcer ou orar e esperar com paciência até aquilo ali terminar. É muito melhor quando a gente passa por uma situação diferente. Quando a gente pode botar a mão na massa, quando a gente corre atrás de alguma coisa, quando a gente luta com toda a nossa força, quando a gente se empenha e a gente conquista alguma coisa relevante. Por exemplo, a entrada numa faculdade, a colocação naquele emprego que a gente tanto sonhava, uma vaga, de repente, naquele concurso que você está estudando há anos, uma promoção no trabalho depois de um ano que você se entregou, se dedicou, foi o melhor funcionário da sua empresa, ou uma medalha no esporte que você ama praticar. Existem várias coisas na vida como essas que eu acabei de citar aqui, que a gente conquista por mérito, que a gente conquista por desempenho, por esforço, por entrega, por dedicação. Porém, algumas vezes a gente tem que lidar com o fato de que a gente não pode fazer nada. Essa noite a gente lê um texto que mostra pra gente que, do ponto de vista do fruto que a palavra gera, do fruto que a palavra de Deus pode produzir, nós não podemos fazer nada. A gente não pode fazer nada. Essa parábola que a gente leu é dirigida especialmente aos discípulos de Jesus. Jesus ensina aqui uma lição importantíssima, muito valiosa para o ministério que esses discípulos desempenhariam no futuro deles. Se um homem lança boa semente nas suas terras, não vai adiantar esse homem se preocupar com cada detalhe do processo de amadurecimento e crescimento dessa semente. Ele deve apenas fazer a sua parte, deixando que o curso normal siga. Ele vai descansar de noite, vai se levantar pela manhã, ele sabe que cabe a Deus conceder o crescimento daquela semente. É assim que as coisas são. Enquanto na nossa vida, em muitas ocasiões, a gente pode conquistar algumas coisas relevantes por mérito, na vida espiritual,
o fruto que a palavra pode gerar, o fruto que a palavra dá, é igual a uma semente que germina sem que o homem tenha parte nenhuma no processo, a não ser jogar essa semente na terra. Eu queria pedir a pausa um minutinho aqui. Vocês estão fazendo o quê? Cara, eu não estou conseguindo prestar atenção aqui agora. Eu vou esperar vocês resolverem isso aí que vocês precisam fazer. Eu não estou conseguindo, eu fico aqui olhando vocês mexendo, cara. Foi mal, mas eu perco completamente aqui a atenção. Eu não consigo. Me perdoa mesmo. Vocês precisam, resolve aí que eu volto aqui. Tem certeza? Me perdoa, porque eu perdi completamente a atenção agora. Gente, desculpa aí, é porque eles estão precisando resolver alguma coisa aqui e eu perdi completamente agora o meu norte aqui. Vou tentar voltar. Mas, cara, enquanto isso, assim, na vida espiritual, não existe nada que a gente possa fazer do ponto de vista do fruto que a palavra gera no nosso coração. Ou seja, o fruto que a palavra pode gerar é algo que cabe somente a Deus. E isso vai acontecer na vida ministerial dos discípulos. Quando eles pregarem a palavra, quando eles jogarem a semente, eles vão realizar o trabalho para o qual eles foram chamados. A preocupação com o resultado disso é totalmente inútil, é totalmente tola. Deus é quem vai abençoar a pregação do evangelho, conforme a sua promessa de que a sua palavra não vai voltar vazia para ele. Isso, a promessa de Deus está em Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Olha o que diz a palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O poder de Deus está na sua palavra. E como a própria palavra ensina que a palavra não vai voltar vazia. A palavra, ela vai atingir o propósito para o qual ela foi enviada. Deus é quem faz crescer. Deus é quem faz brotar. Deus é quem faz dar fruto na semente quando é jogada. Paulo vai ensinar para a gente em 1 Coríntios 3, 7. Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Ou seja, quem está ali jogando a semente, quem está ali pensando no seu plantio, cara, não importa quem são essas pessoas, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E no momento certo, o próprio Deus vai colher o fruto na vida daqueles nos quais a palavra foi germinada. O que a gente precisa aprender sobre essa parábola específica que a gente leu essa noite e sobre o seu contexto? A coisa mais importante é que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Essa parábola, ela está junta de outras 3 parábolas que apontam para a gente o fato de a semente ser a analogia para a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem a tendência de ler a Bíblia meio picotada, como se cada parte dela fosse isolada. Mas isso é um erro que a gente tem. A gente não pode ler a Bíblia assim. Aqui existe uma argumentação lógica e você vai entender. Primeiro, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. Eu não sei se você vai se lembrar, mas é aquela parábola que Jesus vai explicar que a semente é jogada e ela pode cair em alguns solos diferentes. Às vezes a semente cai à beira do caminho, às vezes ela pode cair num terreno pedregoso, às vezes ela pode cair entre espinhos ou ela pode cair na boa terra. É a primeira parábola que Jesus vai contar e ele vai explicar, a semente é a minha palavra. O que ele está querendo ensinar nessa parábola? Que muitas vezes o coração de quem vai receber a palavra, de quem está recebendo essa semente, pode estar numa disposição um pouco diferente daquela que a gente gostaria, daquela que a gente desejaria. Aí depois, Jesus vai contar uma outra parábola. Todas essas parábolas têm ligação entre elas. Aí logo depois, Jesus vai contar a parábola da candeia, como uma continuação a essa parábola do semeador que ele acabou de contar. E aí ele vai ensinar que, uma vez que a gente receba essa verdade do evangelho, das coisas de Deus, a gente deve espalhar para que todos a ouçam. Jesus vai falar, ninguém tem uma candeia e coloca ela debaixo de uma cama, escondida. A gente coloca num lugar que possa iluminar o maior espaço possível da casa. É a mesma coisa, da mesma forma que a gente pode jogar a semente e vários solos diferentes podem receber,
Não importa para você decidir qual é o solo que você quer jogar. Isso não cabe a você. Então você tem que pegar essa semente como se fosse uma candeia e deixar com que isso se espalhe ao maior espaço possível. Essa palavra tem que ter o maior alcance possível. Depois ele vai contar essa parábola que a gente leu essa noite, que é a parábola da semente. Aí Jesus aqui vai dizer o seguinte: quando a semente cai na boa terra, o resultado que a semente produz não tem a ver com quem jogou a semente. Não tem a ver com quem joga. Por mais que você pense que você não sabe falar, que você talvez não tenha tanto carisma, que você não se sente muito confortável, Jesus quer que você entenda que isso não depende de você. Isso não depende de você. Ele é quem faz a semente brotar, Ele é quem faz a semente germinar, Ele é quem faz a semente crescer e no fim, Ele é quem vai colher. E aí depois Jesus vai contar a parábola do grão de mostarda, que é a menor semente de todas. E aí Jesus finalmente vai mostrar que, ainda que a semente seja muito pequena, ainda que a nossa palavra pareça insignificante, sem força, ainda que a nossa palavra pareça não parecer muito poderosa no primeiro momento, ela tem o potencial de dar um fruto gigantesco, ela pode ter um alcance gigante, que é justamente essa ideia da semente da mostarda. Ainda que você fale da palavra para alguém, achando que isso não teve impacto nenhum, achando que talvez aquela pessoa não tenha te ouvido, não tenha entendido, ainda que você ache que aquilo que você falou a respeito das verdades do Evangelho não tenha tido tanta diferença no coração de quem recebeu, uma vez que essa palavra caia no solo bom e Deus faça brotar essa palavra no coração dessa pessoa, isso tem o potencial de crescer de uma forma absurda, e isso pode ser muito frutífero para a glória de Deus, a ponto de Jesus comparar com uma árvore frondosa com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Você consegue perceber toda a linha de argumentação? Jesus está querendo dizer, olha só, não cabe a você escolher o solo, cabe a você lançar a semente. Essa semente ela tem que ter o maior alcance possível. Uma vez que essa semente caia no solo bom, quem vai fazer crescer, quem vai fazer brotar, quem vai fazer tudo acontecer é Deus. E uma vez que ela caia no solo bom e dê fruto, ela pode se tornar uma árvore gigantesca, ainda que essa semente seja pequeniníssima. É isso que está acontecendo com essas 4 parábolas que Jesus conta. Então, quais são as lições que a gente pode aprender? Eu queria trazer 2 lições para a gente trazer para o nosso coração essa noite. Em primeiro lugar, cabe ao discípulo lançar a semente. Cabe a mim e a você lançar a semente. Cabe a gente pregar a palavra. A gente só precisa pregar a palavra. Versos 26 e 27. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia. Meu amigo, os dias podem passar, o tempo pode passar, ele pode dormir, ele pode acordar, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A semente, uma vez que cai no solo bom, ela vai germinar e vai crescer, embora quem jogou a semente não faça ideia de como. O nosso papel como discípulo é lançar a semente, é pregar a palavra. A palavra tem um poder para converter um pecador. Só o Espírito Santo pode regenerar um coração e ele usa a palavra para fazer isso. Romanos capítulo 1:16, Paulo escreve: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, olha para isso. O evangelho é o poder, não é o seu carisma, não é a sua oratória, não é a sua beleza, não é o seu jeito amigável ou cordial. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Muitas vezes a gente deixa de jogar as sementes porque a gente faz confusão com isso. A gente fica pensando que existe uma forma mais correta de pregar a palavra. Mas o poder não está na forma, o poder está na palavra. A gente tem que aprender a olhar para o lugar correto. A gente tem que olhar para a palavra e crer que ela tem o poder para transformar a vida de quem ouve. É a palavra que tem esse poder. Não importa muito a forma, não importa as coisas superficiais que estão à margem da palavra. Enquanto eu escrevia sobre isso, eu lembrei de um exemplo para tentar ilustrar isso para você. Imagina que você tem uma fábrica, você é dono, você é um empresário, você tem uma fábrica que produz suco de uva.
Pensa nessa cena. E aí, de repente, um determinado lote ali da sua produção, cara, aconteceu alguma coisa. Alguém jogou ali um cacho de uva podre e estragou um lote gigante. E aí várias pessoas compraram o seu suco e começaram a reclamar. Acharam muito ruim aquele suco ali e entraram no site da sua empresa, no SAC, no sistema de atendimento ao cliente, e começaram a falar mal, a reclamar que o suco estava ruim, que etc e tal, e tal, tal, tal. Você, como dono da fábrica, você vai pensar assim: já sei. Eu sei como resolver esse problema. A questão é eu melhorar o meu site. Eu vou melhorar o meu site, eu vou deixar ele mais moderno, eu vou deixar ele mais bonito, eu vou deixar ele mais interativo, eu vou colocar algumas pessoas para falar em tempo real com os clientes que estão reclamando. Se eu fizer isso, eu vou acabar com esse problema das reclamações do suco. Uma fábrica que produz suco de uva, ela tem que se preocupar com a qualidade do suco, não com essas outras coisas. Ainda que o site seja perfeito, ainda que a comunicação com o cliente seja a ideal, ainda que o rótulo da garrafa seja lindo, se o suco continuar ruim, se o suco continuar podre, ninguém vai comprar mais. Não adianta você mexer no que não é para mexer. O que importa é a qualidade. Se você se preocupar com a forma de falar, não é isso que vai regenerar o coração de quem está ouvindo. É óbvio que em alguns casos a forma vai importar um pouco. Você não vai chegar igual um brutamonte, igual uma pessoa sem noção para falar alguma coisa. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ainda que você se importe com a estética, ainda que você se empenhe em ser um ótimo comunicador, ainda que você conte uma história linda, se você não jogar a semente verdadeira, o básico do evangelho, ninguém vai se converter. Você consegue perceber isso? Não adianta você contar uma história linda que você invente na sua cabeça. Se o básico do evangelho não estiver ali, ninguém vai poder ter o coração regenerado. Cabe a nós lançarmos a semente. Cabe a nós jogarmos a palavra que é viva. E se essa palavra cair num solo bom, na boa terra, ela vai dar frutos sem precisar da gente. Então o nosso trabalho é mais simples do que a gente pode pensar. Porque é Deus quem vai fazer brotar, é Deus quem vai fazer crescer, é Deus quem vai dar fruto. Olha o que Hebreus vai revelar para a gente sobre a palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Algumas afirmações são feitas aqui em relação à palavra de Deus. Ela é viva, ela tem poder, ela é eficaz, ela penetra de uma tal forma que ela consegue separar até os relacionamentos mais profundos. Ela é juiz, ela julga os pensamentos mais íntimos do coração. A palavra, ela tem o poder de revelar o homem todo, particularmente em relação às atitudes do coração e à sua fé. Cabe a gente apenas lançar a semente, falar da palavra. O resto ela pode fazer por si só, pelo poder de Deus. A segunda lição desse texto para a gente: cabe a Deus o fruto que a semente dá. Cabe a Deus o resultado da pregação da palavra. Versos 28 e 29 diz: a terra por si própria produz o grão. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice porque chegou a colheita. Repara que no processo de crescimento do grão, desde que ele germina até a colheita final, não há nenhum trabalho de quem joga semente. Todo o resto é com Deus. Ele é quem tem os seus eleitos, ele é quem pode quebrantar um coração, ele é quem tem poder para regenerar. Só o Espírito pode fazer um coração morto tornar a viver. Agora, uma vez que Deus é quem faz brotar e crescer, se você lançou a semente, se você falou do básico do Evangelho, que é o realmente importante, que é o que tem poder, fique em paz. Fique em paz. A gente não tem que se preocupar com resultados imediatos. Não cabe a nós esse papel. Eu sei que muitas vezes a gente quer tudo para ontem.
A gente faz parte de uma geração que é altamente ansiosa, que quer tudo rápido, que quer tudo imediato. Cara, a nossa geração não sabe esperar. Só que isso traz uma consequência muito ruim do ponto de vista da nossa vida com Deus, porque isso muitas vezes afeta a confiança que a gente tem que ter na palavra, na maioria das vezes com paciência. A nossa geração precisa aprender a ser paciente. Essa semana eu tive uma reunião muito maneira com o Charles, com o Léo. Tive também semana passada e tive essa semana de novo. A gente está tendo algumas reuniões porque a gente está reestruturando a área de comunicação do Gol. Cara, e eu pude compartilhar com eles algumas coisas maravilhosas. E a gente foi para uma salinha e Charles me perguntou assim: Filipão, qual que é o seu sonho para o Gol? Qual que é o seu sonho para o Gol? Cara, eu lembro que eu peguei uma canetinha dessa aqui, aí eu fui no quadro que a gente estava na salinha e eu escrevi assim: escrevi isso aqui, ó, 2000 no quadro. Aí eu falei com eles assim: cara, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu consigo fechar meus olhos e imaginar nossa igreja com um grupo de jovens de 2.000 pessoas, de mais de 2.000 pessoas, com jovens que amam a Jesus, com jovens sedentos por Deus, com jovens que amam a palavra. Eu consigo imaginar essas coisas. E eu falei para eles assim: existem duas formas da gente chegar nisso aqui. E na verdade, deixa eu deixar uma coisa clara para você: esse aqui não é o meu sonho. Isso aqui é a consequência do sonho que eu tenho. Eu falei para eles: a gente pode chegar aqui de duas formas. A gente pode talvez tentar fabricar alguma coisa, algum mover, algum movimento. A gente pode de repente ir no conselho pedir um orçamento e trazer pessoas aqui famosas, pessoas conhecidas, bandas bacanas. A gente pode fazer alguns eventos bem legais que atraiam os jovens, etc. E a gente pode fazer uma segunda coisa, que talvez seja mais difícil, talvez seja aquela que a gente muitas vezes foge. A gente pode orar, a gente pode clamar, a gente pode pedir a Deus, a gente pode desejar viver um avivamento, a gente pode desejar a presença do Espírito aqui de uma forma tão profunda, tão intensa, que vários jovens de onde a gente nem imagina vão brotar nesse lugar, porque eles vão querer viver isso na vida deles, porque eles não aguentam mais viver uma vida de falsidade, uma vida com o coração totalmente vazio, uma vida em que eles acordam e não sabem para onde vão. E se a gente viver isso, se a gente pedir a Deus, se a gente clamar, isso aqui vai ser uma consequência. Talvez esse número seja completamente pequeno, porque o Espírito Santo pode fazer coisas inimagináveis no nosso meio. E esse é o meu maior sonho. Eu falei: meu maior sonho é a gente viver um avivamento aqui inesquecível, para que vidas realmente se convertam, conheçam Jesus, o Jesus que me salvou, o Jesus que é o meu Deus, o Jesus que na eternidade eu vou poder olhar face a face e vai mudar completamente a nossa história nesse lugar. Se isso acontecer, isso aqui vai ser a consequência. Eu prefiro, é óbvio, a segunda opção. E é a que mais eu tenho orado e mais pedido a Deus, para também tocar no coração da liderança desse lugar, para que a gente seja apaixonado pela palavra, para que a gente ame a Deus, para que a gente ame Jesus, para que a gente busque cada vez mais uma vida santa. Se o Espírito Santo se derramar sobre esse lugar de uma forma cada vez mais intensa e profunda, isso aqui pode ser um número muito pequeno. Mas o resultado cabe a Deus. O resultado cabe a Deus. Eu creio de verdade, cara, que a gente pode viver isso. Eu tenho certeza que a gente pode viver isso. Mas esse resultado cabe a Deus. Isso pode acontecer se Ele quiser. Isso pode não acontecer se Ele quiser. Ou talvez a gente tenha que esperar com mais paciência. Pode ser uma outra geração. A questão é, o importante é a gente lançar a semente. O resultado é literalmente de Deus. Deus pode falar assim: eu quero isso aqui. Ou Ele pode fazer assim, ó: eu quero só isso aqui. Isso não cabe a nós. Isso está nas mãos de Deus. Isso, é óbvio, não impede a gente de sonhar, não impede a gente de pedir, não impede a gente de implorar a Deus, não impede a gente de desejar com todo o nosso coração, mas o nosso sonho tem que estar no lugar correto.
O meu sonho não é esse número. O meu sonho é o que a gente faz de forma que esse número seja só uma consequência natural. O resultado Deus vai dar para a gente se Ele quiser, no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, se Ele quiser. E isso é maravilhoso. Cara, quando eu penso nisso, eu exulto, eu fico com o coração leve e alegre, porque eu posso sonhar e o resultado cabe a Deus. Tenho certeza que algumas pessoas já me ouviram falar isso já pela 10ª vez, talvez estejam pensando até meio desacreditado, ele sempre fala isso nunca acontece, mas eu estou um pouco me importando porque o resultado cabe a Deus. Agora, isso não pode me impedir de sonhar, isso não pode me impedir de querer, de desejar. Cabe a Deus o fruto que a semente vai dar. O nosso papel é pregar a palavra, o resultado é de Deus. Diante disso, eu queria fazer 2 aplicações práticas para a gente, diante de tudo isso que a gente pode aprender com esse texto tão maravilhoso, tão profundo. Em primeiro lugar, tão simples quanto isso, lance a semente. Lance a semente. Apenas pregue a palavra. Não se importe com o resultado. Isso não cabe a você, não cabe a mim. Agora, uma coisa precisa ficar acesa no nosso coração. Uma luz precisa ficar acesa dentro da gente. A gente precisa ter convicção da vida que existe na palavra. A gente precisa ser convicto da vida que está na palavra. A gente tem que ter convicção sobre a palavra, como Paulo tinha quando ele escreve Romanos capítulo 1, verso 16, e a gente já leu aqui essa noite. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Você não vê aqui ele tentando dar um jeitinho, não, porque eu acho que não, porque eu acho que sim, olhando outros cenários, esse talvez seja o mais correto, não, porque eu acho que de repente o que importa, não, cara, o poder de Deus é o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe espaço para dúvida aqui. O evangelho é o poder de Deus. E isso era um testemunho poderoso a respeito do poder de Deus na própria vida dele, que transformou ele de uma forma impressionante. Convicção. Eu gosto de pensar na figura do GPS. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas você já tentou usar GPS numa área em que a internet é horrorosa? Numa área que você não consegue achar o lugar, ou então você acha o lugar, mas ele fica ali lendo, ou então você já está rodando com o GPS e de repente entra num espaço que ele não consegue mais ler, aí fica aquela figurinha toda torta, que não vai para lugar nenhum, às vezes ela para, aí você fica, meu Deus, não sei para onde eu vou agora, o que eu faço, eu paro. Cara, quando o GPS faz isso comigo, no lugar que eu não conheço, eu paro, eu não sigo mais. Quando não existe uma certeza, uma precisão, uma segurança, eu não sigo, eu fico parado. Se a gente não lançar a semente com essa convicção de que a palavra, o poder de Deus é viva, é eficaz, muito provavelmente a outra parte não vai ter muita segurança no que você está dizendo. A gente precisa ter certeza da vida que tem na palavra. Agora, esteja certo, se você pregar a palavra, isso vai agradar o nosso Deus, o nosso Pai. Isso vai alegrar o seu coração e é isso que Ele espera de nós. Os resultados não importam, porque os resultados cabem a Deus somente. Agora, Ele quer que a gente seja fiel ao que Ele confiou para cada um de nós. Vão e façam discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Vão e façam discípulos. Lance a semente. Lance a semente. Com a convicção de que a palavra é viva, é eficaz. A palavra é o poder de Deus. Em segundo lugar, a segunda aplicação, deixe Deus fazer todo o resto. Deixa Deus fazer tudo o resto. Faça apenas a sua parte e deixe o resultado com Deus. Creia que a palavra tem o poder para transformar as vidas que a ouvem. Como a gente falou aqui, a consequência dessa parábola que a gente leu da semente, de que o resultado cabe a Deus, é justamente a outra parábola que Jesus vai falar, que muitas vezes a palavra como uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Ela pode parecer insignificante, ela pode parecer que não vai ter nenhuma consequência, ela pode parecer que não fez diferença nenhuma, mas uma vez que ela cai no solo bom e ela cresce, meu amigo, ela pode dar frutos que você nunca imaginou. E isso não cabe a você. Então deixa Deus fazer a parte dele. A vida cristã é uma vida de relembrança. A gente não tem coisa nova no que diz respeito ao que é essencial da fé cristã. O nosso objetivo como cristãos é sempre relembrar a palavra. A palavra é viva nesse sentido.
Enquanto a gente lê o que a gente já conhece, o que a gente já leu alguma vez, tudo vai se tornando vivo dentro do nosso coração de novo. Parece que vai ganhando um novo formato. Textos que você já leu 20 vezes, você agora lê pela 21ª e parece que você lê de uma forma diferente. E tudo que você vai lendo, que você já sabia, que você vai relembrando para o seu coração, às vezes você consegue trazer uma nova aplicação num novo momento da sua vida. Do início ao fim, todo esse processo de renovação no nosso próprio coração é obra de Deus, por meio do Espírito Santo, que hoje vive no nosso meio. A gente não precisa de novidade. Na verdade, nem existe novidade. Talvez você veja novos formatos, talvez você veja novas comunicações, talvez você veja novos exemplos, talvez você veja novas formas apenas de apresentar um único conteúdo que é o mesmo, que é imutável. Jesus Cristo se fez homem, morreu por cada um de nós numa cruz e ressuscitou. E Ele fez isso por mim e Ele fez isso por você, porque Ele tem um amor que é inexplicável, que é gigantesco. E Ele fez isso para perdoar todos os nossos pecados e hoje a gente é visto como justo diante de um Deus que é totalmente santo. Essa palavra é a mesma há 2000 anos, meu amigo. Há 2000 anos. Não existe novidade. Mas toda vez que você ouve isso, toda vez que você lê sobre isso, o seu coração se renova. E independe se a luz é bonita, independe se quem fala bem, independe se alguém toca uma música legal, que mexe com o seu coração. O que importa é esse conteúdo que é poderoso, que é vivo, que é eficaz. Essa é a mensagem do Evangelho que transforma o coração de todo aquele que crê. E o coração que crê é o coração que algum dia recebeu essa semente e tinha ali um solo bom. Esse solo não cabe a gente escolher, não cabe a gente decidir. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E essa é boa notícia para mim e para você. Porque se dependesse da nossa capacidade, eu acho que a igreja de Jesus teria acabado no 1º século. E aí fica a minha pergunta para você. Você crê que a palavra é viva para você? Você crê que ela tem esse poder que a gente acabou de ler? Você crê que ela tem o poder necessário para transformar o seu coração mesmo em momentos em que você não está se sentindo muito bem? Então você pode ter certeza que ela é viva também para outras pessoas que vão te ouvir pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez, ou pela 1000ª vez. Não cabe a você dizer que aquele coração é um solo tal, ou que aquele outro coração é um solo tal. Não cabe a gente essa análise. Cabe a gente lançar a semente, o resultado vem de Deus, mas eu lanço a semente, e posso lançar em qualquer solo, isso cabe a Deus, o solo não é a gente que vai decidir. Tanto Romanos 1,16 quanto Hebreus 4,12 confirmam para a gente que a palavra tem o poder necessário para transformar vidas. Foi isso que ela fez no meu coração, foi isso que ela fez no seu coração, e ela pode fazer isso no coração de qualquer pessoa que a ouvir. Então deixe Deus fazer o trabalho que é dele. Cabe a Ele fazer, a gente precisa lançar a semente. Para concluir, a gente falou no início que em algumas situações da vida a gente não pode fazer nada. Só que eu dei exemplos aqui que só foram para o lado ruim, da gente torcer para um time que está perdendo, de uma cirurgia importante de algum ente querido, de alguma outra coisa nesse sentido. Mas nem sempre isso é ruim. Quando a gente ganha algo muito valioso, sem a gente ter feito nada, isso é maravilhoso. Pensa só num cara que está mal da vida, mal de grana, um cara que está super apertado, passando aperto, e de repente toca o seu telefone, e aí é um advogado do outro lado da linha, falando que um tio muito distante dele faleceu por conta da idade, e ele era o único sobrinho, e toda a herança milionária do tio ficou para esse sobrinho. Isso é um exemplo maravilhoso de alguém que não precisou fazer nada, e recebeu algo valiosíssimo. A vida que a gente recebe de Deus é assim. É uma vida impressionantemente maravilhosa. É uma vida totalmente linda. E a gente não precisa de coisas materiais, substanciosas para o nosso dia a dia, para a gente perceber isso. E a gente recebeu essa vida de graça.
A gente recebeu essa vida por amor, sem a gente ter feito nada. E a palavra agora que a gente tem que pregar precisa ser assim também. Ela vai produzir frutos valiosíssimos no coração de outros que vão receber apenas pelo poder de Deus. Também não vai ter nada a ver com o que a gente pode fazer. Eu não sei você, mas isso enche meu coração de esperança. A gente não pode fazer nada além de lançar a semente. Além de lançar a semente. Os resultados não dependem de nós. Não dependem da sua capacidade. Não dependem de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Os resultados estão nas mãos de Deus. Assim como essa palavra mudou o nosso coração, agora ela precisa ser lançada para que outros corações mudem também. Querido, lance a semente, deixe o resultado com Deus. Que isso possa transformar completamente a tua vida, que você agora lembre daquela pessoa que você tem orado, que você realmente fale da palavra, fale do evangelho, do básico. Esse básico tem o poder para transformar o coração. Creia nisso e deixe o resultado com Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que transforma a nossa vida, a nossa alma. Ajuda para que isso que a gente ouviu essa noite possa fazer diferença na nossa vida, Senhor. Nos dias que a gente tem para viver nesse mundo. Não deixe a gente confundir as coisas, Senhor, achando que a gente precisa se preparar muito, achando que a gente precisa se preocupar com a nossa forma de se comunicar, com a nossa oratória, com a estética do discurso, com qualquer outra coisa, Senhor. Ajuda a gente a entender que o fato do evangelho puro e verdadeiro ser proclamado, isso por si só tem poder para transformar qualquer coração, qualquer vida, qualquer alma, Senhor. Usa as nossas vidas para que a gente seja sua luz dessa forma, Senhor, crendo no poder que a sua palavra tem. Crendo que o resultado cabe a você, Senhor, para a tua glória, para a glória do teu reino, Senhor, para que a gente seja uma igreja viva, que ama de fato a sua palavra como a gente cantou hoje mais cedo, Senhor, e isso faça diferença, Senhor, e muitas vidas sejam alcançadas pelo teu amor, encontrem Jesus de forma verdadeira, de forma intensa, e isso traga mudança para suas próprias vidas, isso traga libertação do inferno, da escravidão do pecado, para a glória do teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.